Muy buenos días, Bom dia, amados hermanos y amigos presentes aos y los que amáveis están irmãos, amigos aqui en presentes otras naciones, e também ministros aos ministros e y congregações congregaciones. que estão em outras nações. Tengan todos Que una todos feliz tenham Navidad um feliz y un Natal próspero año nuevo e um próspero ano 2015, novo 2015, lleno de las bendiciones repleto de das bênçãos Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Felicidades en vuestro matrimonio, Leandro, Felicidades Natale a Leandro, Natali Vanessa, e Vanessa do Brasil del Brasil, que Dios les bendiga em seu matrimônio. y les guarde Que Deus lhes abençoe e guarde y les prospere e lhes grandemente, prospere espiritual grandemente, y materialmente, espiritualmente e en el nombre materialmente. del Señor No nome Jesucristo. do Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Un saludo muy especial para el Uma misionero saudação muito especial Miguel Bermúdez para Marín, o missionário Miguel Bermudes Marim, quien se encuentra en que actividades se encontra nesses dias em atividades en la obra del na Señor. obra do Senhor. Para esta ocasión E, para esta ocasião, leemos en San Juan capítulo 8, leamos no capítulo 8 de São João, verso 12, no versículo 12, las palabras de Jesús as palavras de Jesus, que dice: onde disse: otra vez Jesús les habló, outra diciendo, vez Jesus lhes falou yo dizendo: soy la luz del mundo, Eu sou a luz do mundo. el que me sigue Quem me segue no andará en tinieblas, não andará em trevas, sino que tendrá mas la luz de la terá vida. a luz da vida. Que Dios bendiga nuestras Que almas, Deus abençoe as nossas almas con su palabra, com a sua palavra. nos abra las escrituras, Nos abra as y el Escrituras entendimiento e o para entendimento comprender. para En el compreendê-las. nombre del Señor No nome Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. La luz en el oeste. A luz no oeste. Tienen Queiram assentar-se. Tenham a bondade. para hablar de la luz en el oeste, Para falarmos da luz no oeste, queremos saber queremos saber qué será la luz o que será en el oeste. a luz no oeste. Del oeste nos habla el Señor Jesucristo. O Senhor Jesus Cristo en San nos Mateo, fala do capítulo oeste 24, verso no capítulo 27, 24 de São Mateus, y nos no dice, versículo 27, onde disse: Porque como o relâmpago que sale del oriente, sai se do muestra Oriente hasta el occidente, e se mostra até no Ocidente, así assim também también será la venida a vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. Tenemos una promesa Nós temos uma promessa, que sale del a de que sai do Oriente y que se mostrará e se mostrará en el occidente. no Ocidente. Cristo dijo, Cristo Él es la luz disse del que mundo. Ele é a luz do mundo. Y para que tengamos más, E para que tenhamos mais, para comprender que Cristo realmente para es, compreendermos que Cristo realmente é a luz do mundo, en San Juan, ele capítulo disse versos no capítulo 1 1 de adelante, São dice, João, en el começando principio no era el versículo verbo, 1, y el verbo era con no Dios, princípio
era o El Verbo. verbo era Dios. E o Verbo estava com Este Deus era e o princípio Verbo com era Deus. Deus. Ele Todas estava las no cosas princípio por él com fueron Deus. hechas, Todas as coisas y foram sin él feitas nada por de lo que Ele. ha sido hecho E fue sem hecho. Ele, nada do que foi feito se fez. En él estaba la Nele vida, estava a vida. y la vida E a era la vida luz de era los a luz hombres. dos homens. La luz en E las a luz tinieblas resplandece nas resplandece, trevas, y e las as tinieblas trevas no não prevalecieron a contra ella. compreenderam. Aquí nos muestra que el verbo que era con Dios y era Aqui Dios, ele nos mostra que o Era Verbo luz. que estava com Deus e era Deus, era era a de los luz. hombres. era a luz dos homens. Y sigue diciendo, E segue un hombre dizendo, enviado de Dios, el houve cual um se homem llamaba enviado Juan. de Deus, cujo nome era Este João. vino para testimonio, Este veio para que diese testemunho, testimonio de para la que luz, testificasse da a luz, fin de que para que todos creyesen crescem por por ele. él. No era la Ele luz, não era a luz, sino para que diese mas testimonio para que de la luz. testificasse da luz. Aquella luz verdadeira que Ali alumbra- estava a alumbra luz todo verdadeira hombre. que ilumina Venía todo este homem mundo. que vem ao mundo. Esa luz verdadera, el verbo, Essa luz verdadeira, venía a este mundo. o Verbo, viria a En el esse mundo. estaba, Estava y el no mundo por mundo él fue hecho, pero e o el mundo foi feito por ele. no le conoció. Mas o mundo não o A lo conheceu. suyo vino, Veio ao que era y seu, los suyos mas os seus no le não o recibieron. receberam. Mas a todos los Mas que a le todos recibieron, quantos a los que creen o en su receberam, nombre, aos le que dio creem no potestad seu de ser nome, hechos deu-lhes hijos de o Dios, poder de serem los feitos cuales no son filhos de engendrados Deus, de sangre, os quais não nem da nasceram vontade de do carne, sangue, nem nem da da vontade vontade de da varão, carne, sino nem da vontade do de varão, Deus. mas de Deus. y aquel verbo E o Verbo fue hecho carne. se fez carne. ¿Quién fue hecho carne? El verbo Quem se fez carne? O Verbo, es la luz que é que venía al mundo. a luz que vinha ao mundo. La luz A luz que venía al mundo que vinha ao mundo se hizo carne. El verbo se encarnou. se hizo carne. O Verbo se encarnou. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre E o nosotros. Verbo se fez carne e habitou Y entre vimos nós. su gloria, Vimos a sua como glória del unigénito como a del glória Padre, do unigênito do lleno Pai, de gracia y de cheio verdad. de graça e de verdade. Y cuando el verbo, E que es la quando luz, o se hizo Verbo, carne, que é a luz, se continuaba encarnou, siendo la luz. continuava sendo luz. La luz A luz, que es la vida que é a vida para todo ser humano. para todo ser humano. En él estaba la vida. A vida estava nele. Y por consiguiente, Consequentemente, por meio dele, toda vida toda a vida veio à existência. de esos que nos habla el E foi apóstol disto Pablo que o apóstolo Paulo nos falou en Hebreos capítulo na 1, carta verso aos 1 Hebreus, en no adelante, capítulo 1, cuando dice Dios, a partir do versículo 1, onde diz: habiendo hablado muchas veces, havendo Deus antigamente y de falado muchas muitas maneras en otro vezes tiempo los padres e de por muitas los maneiras profetas, aos pais, en estos postreros días nos ha hablado por pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. vean Observem como por medio del Como, verbo que era con Dios y por era meio Dios, do Verbo que Deus estava com Deus e era Deus, creó, Deus criou o universo. porque la vida Porque a vida, para ser para manifestada ser manifestada, estaba en el verbo. estava no Verbo. Y el verbo E o Verbo es el ángel del pacto, é o anjo do pacto. es Cristo, É Cristo,
en su cuerpo angelical. No seu corpo El angelical, Verbo es la imagen del Dios o viviente. Verbo é a imagem do Deus Es el vivente. cuerpo teofánico, É o corpo cuerpo teofânico angelical, e corpo angelical de Deus, llamado el ángel del chamado pacto, o anjo do o pacto, ángel de Jehová, ou anjo do o Senhor, ángel de Dios. ou o anjo de Por Deus. esa causa, Por todos este motivo, todas los as que vieron al pessoas ángel que de Dios, viram al ángel de o anjo Jehová, de Deus, o anjo do Senhor, dijeron elas disseram que habían visto a Dios. terem visto Deus. Lo que vieron fue E o que viram foi o Verbo, al Verbo, al ángel del pacto, o anjo do pacto, la imagen del Dios a viviente, imagem do Deus vivente, el cuerpo o angelical, corpo angelical, el cuerpo o teofánico corpo teofânico de de Deus, Dios, por medio del cual Dios através do habló qual existencia Deus toda la creación. falou a existência toda a criação. Nos dice Colosenses, San Pablo hablando, São Paulo nos falando na carta aos Colossenses, que en él ele disse fueron creadas que nele todas as coisas todas las cosas, foram criadas y por él e y para él. por ele e para ele. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante dice, Na carta aos Colossenses, capítulo 1, aún podemos leer vamos ler a partir do versículo desde el 12, dice, 12 em diante, onde nos diz: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. com gozo dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, Al reino de su o amado qual Hijo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Los Filho creyentes do en seu Cristo amor. han sido Os trasladados crentes em Cristo foram al trasladados reino ao reino de Jesucristo. de Jesus Cristo. Han sido sacados del Foram reino de tirados tinieblas do reino das trevas, y colocados colocados en el reino de Cristo, no reino de Cristo, que es el reino de Dios. que é o reino de Deus. Por eso la Escritura dice que Por estamos este sentados motivo, a Escritura nos en diz lugares celestiales que nós estamos con Cristo, assentados com Cristo em lugares celestiais, en quien tenemos redención em quem por temos su sangre a redenção pelo seu sangue, a de saber, pecados. a remissão dos Él es la pecados, imagen del Dios o qual invisible, é a imagem do Deus el invisível, primogénito o de primogênito toda creación. de toda a criação. Cristo es la imagen Cristo é del Dios a invisible. imagem do Deus invisível, O sea, ou seja, el cuerpo é o corpo angelical que veían que Adão Adán e toda y toda su descendencia a sua descendência via, y todos los profetas e que todos os profetas y hablaron con Dios y realmente que vieron disseram a Dios, que y viram Dios estuvo Deus hablando con ellos, e falaram com Deus. porque Dios E eles realmente viram Deus. Deus esteve falando com eles, porque visible, Deus estava em forma un visível, cuerpo visible num corpo de otra visível dimensión, de outra dimensão, invisible a esta dimensión, porém invisível a esta dimensão. en otra dimensión, la dimensión de los espíritus. Visível na dimensão dos espíritos. Como hay cuerpos, Assim como há corpos de carne, há hay cuerpos de luz. corpos de luz.
Por esta razão, encontramos nós podemos ver que Saulo de Tarso le apareció que ele apareceu para Saulo de Tarso en forma de luz, na la forma columna de uma fuego, luz, la misma a que le coluna había de aparecido fogo, a Moisés y le dijo, yo a mesma soy que tinha aparecido para el Moisés Dios e que de lhe Abraham, disse: Dios de Eu Isaac, sou o Deus de Abraão, y Deus de Dios de Isaac Jacob. e Deus de Jacó. Capítulo 3 No capítulo 3 de do livro do el Êxodo. Éxodo. Y era una luz. E era uma luz. Estaba en forma de luz allí. E lá estava numa forma de Porque luz, son porque cuerpos são corpos que no son de carne, sino de não luz. de carne, mas de luz. Hace a sus ángeles E faz a seus anjos espíritos y a sus e ministros seus ministros labareda de fuego. fogo. Hebreos Carta capítulo aos verso Hebreus, 5 capítulo 1, al do 7. versículo 5 ao 7. Encontramos Nós vemos que Cristo, antes de partir antes de Cristo partir, para estar en el trono de Dios, nós vemos que para estar en no San trono Mateo de Deus, capítulo no capítulo 28, 28, versículo verso 20 de São 20, Mateus, ele disse: dice, yo estaré con vosotros Eu todos estarei os convosco dias todos os hasta el dias, fin del mundo. até o fim do mundo. E como ele estaría? estaria? En Espíritu Santo. En Em esa columna Espírito de Santo, fuego nessa coluna de que le fogo apareció a Moisés. que apareceu para Moisés. Por eso es que esa columna de fuego que le Por apareció isso a Moisés é que es essa el ángel coluna del de pacto. fogo que Por eso apareceu dice para que le Moisés apareció el ángel de é o Jehová anjo do pacto, en una llama de fuego. Y porque diz por eso en que diferentes o ocasiones anjo do pacto apareceu numa chama de aparecía fogo. en esa forma. Em várias Pero en ocasiões otras aparecia dessa ocasiones llegó a forma. aparecerle en la forma de un hombre, pero de otra Mas em dimensión. outras ocasiões chegou a aparecer na forma de um homem de outra dimensão, Por como um eso anjo. es llamado el ángel de Dios, Por isso é chamado o anjo de Deus, o anjo do pacto, o anjo do el Senhor. ángel de Jehová. Esa es la imagen, Essa é a imagem do Deus vivente. así como nuestra imagen es Assim como a nossa imagem é o nosso corpo espiritual, nosso espírito é um corpo de outra dimensão. y nuestra semejanza es E a nossa semelhança é o corpo físico que temos. así como la semejanza de Dios es el cuerpo físico que nació Do mesmo modo como a semelhança de Deus é o corpo físico nascido da Virgem Maria, cual fue creado por Dios y luego fue glorificado para nunca que foi criado por Deus, foi glorificado para nunca mais morrer e nunca envelhecer. lo cual también va a suceder conmigo y con quien O qual más, também cada uno, sucederá comigo. E com quem y mais? ustedes también, Com cada um de vocês cuando também. todos tengamos el cuerpo glorificado, joven y eterno, que está prometido para ser Quando todos tivermos o nosso corpo glorificado, jovem e eterno, que está prometido para ser obtido neste tempo en el final, día postrero, como dijo Cristo, y yo no último dia, como Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. São João capítulo 6, versos 39 São João al capítulo 40, 6, versículos 39 e 40, capítulo 6, versículos 41 a 58, y también São João capítulo 11, versos e também 21 capítulo 11 de São João, versículos 21 a 27,
Quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, ele disse a Marta: tu hermano ressuscitará. Marta le disse: eu sei teu que irmão ressuscitará. Marta lhe disse: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Já ella tenía la enseñanza de Jesús que la resurrección Cristo la llevará a cabo. Ela tinha o ensinamento de Jesus de que Cristo realizaria a ressurreição no último dia para todos os crentes nele que tivessem morrido fisicamente. E para os que fiquem vivos, ele os transformará. Agora, continuando aqui, continuando, lendo aqui no capítulo 1 da carta aos Colossenses, onde estávamos lendo, do versículo 15 em diante, diz: o qual é a imagem do Deus invisível. Viram? Por isso a Escritura diz: jamais alguém viu a Deus. É invisível para os seres humanos. Quando alguém disse ter visto Deus, antes de Jesus ter aparecido na terra, viu Deus no seu corpo angelical. Portanto, estava vendo Cristo no seu corpo angelical, no qual Deus estava e estará eternamente. Depois, quando Cristo já estava em carne humana aqui na terra, o Verbo encarnado, Cristo disse: eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, versículo 30. E também disse: quem me viu, viu o Pai. Capítulo 14 de São João, do versículo 6 em diante. Em São João, capítulo 1, do versículo 18, diz: Deus jamais foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o declarou, ou seja, o revelou, o deu a conhecer. Ou seja, a revelação de Deus lá no Antigo Testamento era através do seu corpo angelical, de sua imagem. E quando ele aparecia para os profetas, entrava neles, eles ungidos com o Espírito Santo, o anjo do pacto, o Verbo, falava através deles, porque se velava temporariamente nesses homens, e essa palavra que os profetas falavam no nome do Senhor era a voz de Deus para o povo. Era o Espírito Santo, o anjo do pacto, falando ao povo de Deus. Isto foi o que Zacarias nos falou no capítulo 7, nos versículos 11 e 12, onde ele disse: eles, porém, não quiseram escutar. Deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. E como Deus falava e enviava a sua palavra ao povo? Por meio do Espírito Santo através dos profetas. Porquanto Deus ainda não tinha manifestado a sua semelhança física,
pois estava no seu corpo angelical, na sua imagem, na sua teofania. Então, Deus utilizava os profetas e, através dos profetas, se velava temporariamente neles e falava ao povo. É por isso que a Escritura diz: eu disse, deuses sois, àqueles a quem veio a palavra, os quais foram os profetas a quem o verbo, a palavra veio, e se fez carne temporariamente neles. Falaram a palavra através do Espírito Santo, que veio da parte de Deus aos profetas, e os profetas ungidos com o Espírito Santo falavam essa palavra que tinham recebido da parte de Deus. Seguindo aqui na carta aos Colossenses, passamos agora ao versículo 16, que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. E que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Estamos vendo quem é Jesus Cristo, o mesmo que disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me siga não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E agora encontramos em São Mateus. Recordem que recuerden que Dios es luz y se manifiesta en su cuerpo angelical teofánico em forma de luz. Recordem que Deus é luz e se manifesta no seu corpo angelical teofânico na forma de uma luz, como ele apareceu para Moisés, numa coluna de fogo. Moisés também quis ver Deus e lhe pediu que permitisse ver sua glória. Deus o colocou na fenda de duas rochas enquanto passava, proclamando o nome de Deus, o nome do Senhor. E quando tinha passado na frente de Moisés, permitiu vê-lo de costas. Quando Deus passou, ele o viu como as costas de um homem, ou seja, que ele viu Deus de costas, vendo o corpo angelical de Deus, ou seja, que ele viu a Jesus Cristo
no corpo angelical teofânico, viu o Verbo, que é o corpo angelical de Deus e que é Cristo no seu corpo angelical. Depois, aqueles que viram a Jesus no tempo do seu ministério podiam dizer como aquelas pessoas lá da cidade de Naim, onde Cristo ressuscitou, um jovem cuja mãe era viúva e tinha esse único filho, estava muito triste. Cristo teve compaixão dela quando a viu e lhe disse: não chores. E chamou o jovem de volta à vida e o entregou a ela. E as pessoas dessa cidade que levavam o féretro disseram: Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta se levantou entre nós. E eles ainda não sabiam que esse era o Messias, mas eles sabiam que ele era um profeta. Era Deus no seu corpo de carne, chamado Jesus. Deus vestido de um corpo de carne, visitando o seu povo Israel. E porquanto Deus é luz, o Verbo, o corpo angelical de Deus é luz, nós podemos ver que quando ele se faz carne, é luz. A luz em forma humana, a luz resplandecendo através do véu de carne chamado Jesus. Por esse motivo, quando Jesus foi para a Galileia, deixando Nazaré, nos diz que Juan estava preso, volvió a Galileia. E deixando Nazaret, vino. Jesus, porém, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, o que está no capítulo 60 de Isaías, a partir do versículo 1. A terra de Zabulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, observem como a luz lhes apareceu. A luz que é Cristo, a luz, a palavra, o Verbo feito carne, é a luz. E resplandeceu. A luz, Cristo, nesta região, pregando, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, curando os leprosos, curando os paralíticos, curando aos surdos, dando vista aos cegos, e assim sucessivamente. Porque isso era o que estava prometido para ser cumprido
no tempo, no cumprimento da primeira vinda de Cristo, do Messias, pelo Verbo encarnado. Assim também, em São Lucas, no capítulo 4, lá em Nazaré, onde havia sido criado, Jesus a partir do versículo 16 em diante, nos disse: donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme su costumbre. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. O costume de Cristo era, no sábado, ir à sinagoga, e pelo que vemos, ele tinha também o costume de ler as Escrituras na sinagoga, lê-las aos que haviam se reunido. Assim como vemos, o diretor de cânticos que lê a Escritura para começar, como o ministro também lê as Escrituras, e também o pregador lê as Escrituras. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Naqueles tempos, era um rolo. Que se movia de um lado para o outro, lendo, assim como passamos a página, assim faziam com o rolo. Porém, sendo um pergaminho enrolado, ia-se lendo na medida em que se ia desenrolando o rolo. E no meio do cristianismo, tudo está mais simplificado, para que todos possamos ter as Escrituras, tê-las em nossos lares e também caminhar com elas. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. Ou seja, ele estava lhes dizendo o que disse o profeta Isaías, dizendo que isto estava se cumprindo nele, diante de todo o povo. As Escrituras que falavam da vinda do Messias estavam se cumprindo em Jesus. Porque
Ele veio no cumprimento e para o cumprimento de todas estas promessas divinas, estas escrituras sagradas. E por que ele não continuou lendo? O que em continuação dizia: e o dia da vingança do nosso Deus. É porque isso é para ser cumprido na segunda vinda do Senhor. A primeira vinda foi misteriosa, embora a profecia que estava assinalada dizia que ele nasceria por meio de uma virgem, que seria da descendência de Judá, seria descendente do rei Davi e nasceria em Belém da Judéia. Em Miqueias, no capítulo 5, nos fala que nasceria lá. Porém, com tudo isso, ele não foi reconhecido pela religião do seu tempo pelos líderes do seu tempo da religião do judaísmo, dos fariseus e dos saduceus. Ele veio de uma forma tão simples que não puderam vê-lo, não puderam compreender, tropeçaram na simplicidade de Deus. O reverendo William Branham disse que Jesus tinha uma estatura de aproximadamente 5 pés, mais 5 polegadas, ou seja, por volta de 1,65 m, e pesava aproximadamente 135 libras, aproximadamente 61 quilos, ou seja, era uma pessoa pequena e delgada, ou magra. Por isso também, ele montou naquele burrinho que ninguém ainda tinha montado. E aquele burrinho pôde levá-lo sem ter muito trabalho. A primeira vinda já é uma verdade histórica. Mesmo que houve, há e haverá pessoas que tratarão de negá-la. A verdade histórica tem sido confirmada. O próprio Cristo, em Espírito Santo, esteve com a sua igreja desde o dia de Pentecostes, com todos os crentes nele, confirmando-os, ensinando-lhes a palavra, e a cada dia lhes dando mais entendimento das Escrituras. E como o Espírito lhes ensina, assim os crentes em Cristo perseveram em Cristo, porque Cristo em Espírito Santo esteve ensinando por meio dos seus apóstolos e dos diferentes mensageiros que ele enviou de etapa em etapa. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, que o Espírito Santo lhes ensinaria todas as coisas que sucederiam. O Espírito Santo
é quem guia a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como Ele é o Mestre. E, consequentemente, Jesus Cristo continua sendo o Mestre ensinando o povo. Porque Jesus Cristo, o anjo do pacto, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele esteve falando em Espírito Santo através dos profetas no Antigo Testamento e nos dias da sua carne, no corpo de carne chamado Jesus, esteve ensinando aos seus seguidores. E desde o dia de Pentecostes para frente, Jesus Cristo em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja, ensinando-a, guiando-a no caminho de Deus, no programa da dispensação da graça, e Jesus Cristo seguirá sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra prometida para cada tempo. Quando chega o tempo de etapa em etapa para ser cumprida, essa palavra vem ao mensageiro que corresponde a esse tempo, se faz carne nele. Depois ele a prega, a dá para o povo. E essa palavra se faz carne no povo. Assim, todos os que recebem Cristo como único e suficiente Salvador, recebem a bênção da salvação e vida eterna. Em cada ocasião em que a palavra prometida para cada etapa, para cada era, se faz carne no mensageiro de cada era, esse é Cristo velado e revelado em Espírito Santo através desse mensageiro. E essa é a luz de Deus para o povo desse tempo. O próprio Cristo disse numa ocasião: João era uma tocha que ardia, ou seja, que iluminava, e vós quisestes caminhar à sua luz. Lembrem-se de que antes não havia lanternas, não havia lâmpadas elétricas, senão que usavam fogo em uma tocha para iluminarem. Mas Jesus disse: porém, eu tenho maior testemunho que João. Portanto, ele é a luz em toda a sua plenitude. A plenitude de Deus nele. A plenitude da palavra nele. E cada mensageiro de cada era recebeu a palavra para sua era e a falou. Vamos ver o que o reverendo William Branham disse. Já que ele é o precursor da segunda vinda de Cristo. E requer que nós o citemos para assim obtermos um maior conhecimento
do programa de Deus correspondente ao nosso tempo. Na página 120, no parágrafo 1065, ele disse, do livro das citações, em espanhol, ele era a luz vindicada desse dia. Viram? Mas há mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, a morte, então, será sorvida com vitória e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. Ou seja, que ainda tem mais palavra para se fazer carne, ser manifestada, essa palavra ser cumprida. E porquanto nós vivemos no fim do tempo, no último dia, a palavra que falta para ser vindicada, materializada e cumprida é a palavra que realizará a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados, e a transformação dos crentes em Cristo que estiverem vivos, para em seguida irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Para o qual a mesma ordem tem de continuar. A palavra de cada era veio ao mensageiro de cada era. E, logo, o mensageiro ungido com o Espírito Santo a proclamou e assim veio ao povo. Assim como a palavra se fez carne no mensageiro, logo se fez carne no povo. E os escolhidos de cada tempo foram chamados dessa forma, pela palavra sendo pregada. A palavra correspondente a cada tempo. Cristo disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Agora, há mais palavra para ser vindicada, para ser cumprida e ser materializada. Como e onde encontraremos essa palavra? Recordem de que, no meio da humanidade, há fome e sede, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E essa é a palavra prometida para o tempo em que nós estamos vivendo. Onde nós encontraremos essa palavra? Página 128, párrafo 1141 do livro de citas. No livro das citações, que são extratos de diferentes mensagens que o reverendo William Branham pregou, na página 128, parágrafo 1141, ele disse, a palavra feita carne é a luz da era quando a vem. Quando a palavra vem da parte de Deus ao mensageiro de uma era,
e se faz carne nesse mensageiro, essa é a luz. É Cristo iluminando a sua igreja nessa era. E eu tenho algo muito importante aqui. Algo muy importante que no se nos puede que não pode escapar de nós. Disse, e esta luz da tarde, seguramente a grande luz virá quando Jesus mesmo for manifestado aqui na terra ou acima nos céus, levando a sua noiva, e então o milênio começará. E o lugar que eu quero lhes mostrar é onde o reverendo William Branham diz na página 124 do livro de citas, na página 124 do livro das citações em espanhol, no parágrafo 1105, ele disse: por onde quer que esteja a palavra, estará velada. Se ela está na igreja numa era, está velada no mensageiro dessa era. E por meio desse mensageiro passa o povo e se vela no povo. O véu de carne, primeiramente, é o mensageiro. Depois, essa palavra, ao ser passada ao povo, o véu de carne dessa palavra que foi dada, logo é todo o povo. Mas o mensageiro é o instrumento de Deus para trazer essa palavra ao povo. E assim se torna carne no mensageiro. Depois se faz carne no povo. Moisés tinha a palavra. Porém, recordem que depois que a palavra foi manifestada, Moisés era Moisés outra vez. Ele tinha a palavra e ele era a palavra. Ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. É importante vermos que a luz para cada era, para cada tempo, é a palavra prometida, velada em carne humana, no mensageiro que corresponde a esse tempo. Esse mensageiro é a luz para o povo. E depois o povo que o recebe essa palavra que se faz carne humana nele. E então o povo é a luz para o mundo, para a humanidade. Lembrem-se do que Cristo disse: eu sou a luz do mundo. São João capítulo 8, versículo 12. Em outra ocasião, depois ele disse para os crentes nele: vós sois a luz
do mundo. O que Cristo é, também os crentes nele são. E recordem que tudo o que Deus faz é o que Ele prometeu. Ninguém pode obrigá-lo a fazer outra coisa. Quando Jesus estava em Cafarnaum, a luz estava resplandecendo lá, nessa área da Galileia. E o que era? Um homem em quem a palavra prometida para aquele tempo, a promessa da vinda do Messias, estava se fazendo uma realidade no meio do povo. A luz para o povo. Recordem o que o Salmo diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É para iluminar o povo no caminho de Deus. E nesse mesmo livro das citações do reverendo William Branham, na página 125, parágrafos 1111, disse: a palavra prometida para essa era também tem de ser velada. Membros da igreja que amam o pecado e pecadores, notem que não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão pelo que não podiam vê-lo. Ou seja, por causa do corpo de carne, não podiam ver o Verbo, a palavra que estava ali, fazendo as obras que estavam prometidas, que Deus faria no tempo de Jesus, bem como depois nos apóstolos e nos diferentes mensageiros que Deus enviou para as diferentes eras da igreja. Nessa mesma página 125, parágrafo 1114, ele disse: como foi feito em cada era, deidade velada em carne humana, notem, ele fez. Os profetas eram a deidade velada. Eram a palavra de Deus velada em carne humana. Assim, podemos ver a importância de conhecermos o que Deus prometeu na sua palavra, porque é isso o que tem de ser feito no programa de Deus para o nosso tempo, como sucedeu nas eras e dispensações passadas. Em cada era houve uma luz. E também haverá uma luz para o nosso tempo.
Ouvimos o reverendo William Branham dizendo que haverá uma grande luz que virá, uma grande luz para o tempo final. A palavra feita carne é a luz da era quando a veem. A grande luz que virá, para ser vista, terá de fazer-se carne no último dia, como se fez carne em cada era, no mensageiro de cada era. E isso é Cristo manifestado, velado, revelado no meio da sua igreja em cada era, através do mensageiro, e logo o povo recebe essa palavra revelada, que se encarna nele, e o povo, a igreja, se torna a luz para o mundo. E assim como resplandece através do mensageiro de cada era e ilumina, logo resplandecerá através da sua igreja e dará a luz à humanidade. Quando o verbo, a palavra, se hizo carne e foi conhecido por el nombre de Jesus. Quando o verbo, a palavra, se fez carne e foi conhecida pelo nome de Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. A luz era um homem em quem a palavra messiânica prometida estava se fazendo realidade para o povo. Cristo disse, como foi lá nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestará. São Mateus capítulo 24, do versículo 34 ao 39. Também em São Lucas, ele nos diz que como foi nos dias de Ló, assim será também nos dias em que o Filho do Homem se manifestará. Isso está no capítulo 17 de São Lucas. Também, no capítulo 18, ele disse, e quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E em São Lucas, capítulo 21, ele diz que serão bem-aventurados aqueles que estarão em pé diante do Filho do Homem. Vamos ler isso para que tenham o quadro claro. Recordem de que quando nos fala de Filho do Homem, estará Deus. Por isso Jesus sempre dizia, está nos falando de um profeta no qual Deus estará. Por isso Jesus sempre dizia, o Filho do Homem, falando dele como profeta. São Lucas capítulo 21, versículos 34 ao 36 nos diz, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Ou seja, haverá uma bem-aventurança para o tempo da vinda do Filho do Homem, para aqueles que estarão em pé diante do Filho do Homem. E agora passamos a São Mateus, capítulo 24. Agora vamos a São Mateus, capítulo 24, versículo 27, onde nos disse: Porque como o relâmpago que sai do Oriente, e o Oriente é a terra de Israel, está no Oriente Médio, e lá foi a primeira vinda do Filho do Homem. E se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Até onde se mostrará? No Ocidente. A primeira vinda de Cristo, do Messias, a primeira vinda da palavra prometida do Messias, foi feita a carne, e ela teve um nome: Jesus. Ele era o Verbo encarnado, feito carne. Era o Filho do Homem, porque ele era profeta, pois o título de Filho do Homem é título de profeta. E a vinda do Filho do Homem há 2000 anos atrás foi a luz do mundo. A palavra encarnada era o Verbo feito carne há 2000 anos atrás. E era a luz resplandecente no leste, ou seja, no Oriente. E onde o Filho do Homem voltará a resplandecer como relâmpago? Onde será a manifestação dessa grande luz que virá? O sol resplandece no leste, quando ele nasce, e continua sua trajetória até no oeste. E é no oeste onde o sol termina o seu trabalho, onde ele se entrelaça para iluminar um novo dia, porque na Bíblia os dias começam e terminam também pela tarde. Em Zacarias capítulo 14 nos diz que no tempo da tarde haverá luz. O sol nasce e se levanta pelo leste. Recorre a sua trajetória até o oeste. Quer dizer que termina no oeste a sua trajetória de iluminar a terra por um dia, e vai voltando até chegar de novo ao leste. Por isso é que você sempre encontrará que em cada nação o sol sai pelo leste. E se vê o sol nascente pelo leste, mesmo que qualquer pessoa possa pensar diferente, mas tem uma trajetória, e todos que estão nessa trajetória
verão o sol nascendo pelo leste. É como um gigante que sai do leste, percorre o seu caminho até chegar no oeste. O leste, já lhes disse que é lá no Oriente Médio, onde Cristo, o sol da justiça, nasceu. E no capítulo 4 de Malaquias nos diz: mas para os que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. Lá há 2000 anos atrás nasceu, trouxe salvação e vida eterna para todos os seres humanos. E para o último dia, para os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Ahora, el sol Cristo ha estado con su iglesia en esa trayectoria desde el este, la tierra de Israel. O sol Cristo esteve com a sua igreja nessa trajetória desde o leste, desde a terra de Israel, que está no Oriente Médio, passou pela Ásia Menor, pela Europa, pela América do Norte ou pelo continente americano. E o oeste, o ocidente, é o continente americano. E vamos ler o que o reverendo William Branham disse com relação à luz para o último dia. En la página 69 de este libro de citas de mensajes del reverendo William Branham. Na página 69 do livro das citações, dos extratos das mensagens do reverendo William Branham, no parágrafo 593 ele disse: virá uma luz, se levantará. E onde virá? Lá em Jerusalém? Não, senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde, para onde vão? Para o oeste. E eles, ou seja, Israel, lá no leste, eles tiveram o seu dia, o rejeitaram. Mas a luz da tarde se levantará no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. O que? Para madurar a fruta, trazer adiante a árvore noiva com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que eles tinham lá no princípio. E onde nos encontramos? No continente americano, que tem a promessa dessa grande luz que virá para os crentes em Cristo. La bendición de Dios ha estado moviéndose de la tierra de Israel, Asia Menor, Europa. A bênção de Deus esteve se movendo desde a terra de Israel, pela Ásia Menor, Europa e no continente americano. E onde o sol se põe? No oeste. É no oeste que o sol chega a completar a sua trajetória. E o sol sempre se põe no oeste, na rota que tem de leste a oeste.
O cristianismo tem uma grande promessa de bênção para o último dia. Por isso, o cristianismo está esperando a vinda da luz, a vinda de Cristo, a luz do mundo. E na etapa em que a igreja se encontra no cumprimento da parte do oeste, será aí onde ele cumprirá as promessas correspondentes ao último dia. Portanto, ele terá a sua mensagem final no oeste e também no oeste, as bênçãos para a igreja. E os que estén en el este mirarán al oeste e dirão: isto é o que nosotros. E os que estiverem no leste olharão para o oeste e dirão: este é o que nós estamos esperando. Como os magos que estiveram lá no leste e olharam para Israel. Eles, vivendo no leste, na sua terra, viram a estrela na terra de Israel. Ou seja, que eles estavam olhando do leste para o oeste. Israel olhará do leste, onde eles se encontram, para o oeste, para o continente americano, e verão o que eles estavam esperando. Por isso é que o reverendo William Branham disse: na página 22 do livro Citações, parágrafo 176. E lerei só um pouco daqui. Quando eles vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles, ou seja, os judeus dirão: olhem, este é o Deus a quem nós esperávamos. Este é ele. Mas ele não vem por eles, vem por sua noiva. Quer dizer que há uma grande bênção da parte de Deus para cumprir sua palavra prometida, correspondente a esta etapa final, para conectar com a eternidade. E quando ele tiver vivificado, materializado, cumprido toda a promessa que há para este tempo, então ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo com corpos glorificados e a nossa transformação dos que vivemos. Tão simples assim. E onde Cristo, a luz do mundo, resplandecerá neste tempo final, a luz será no oeste, que é o continente americano. Ele já teve a sétima era na parte norte. E agora somente resta a América Latina e o Caribe para receber a bênção de Deus do último dia. E daí se estenderá a todas as nações. O cristianismo começou lá no dia de Pentecostes. A igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu num aposento alto.
allí llegaron a estar de acuerdo, estaban todos unánimes y juntos. Ali eles chegaram a estar de acordo, Y todos estavam unânimes e juntos. en la casa de Dios, en el aposento alto, E será na de casa piedra de angular, Deus, no aposento alto, donde estará la iglesia del que Dios é postrero, a era de pedra porque angular, las otras etapas onde a igreja do último se dia cumpriram. estará. Porque Pero as la iglesia outras estará etapas já se en cumpriram. esa etapa Porém, de oro de la iglesia, la edad de a piedra igreja angular, estará nessa etapa de ouro, y cada etapa na era de pasada pedra angular. E cada etapa passada corresponde correspondeu diferentes territorios. aos diferentes territórios. Y la etapa de piedra angular, pues, A era de corresponde pedra a angular, pois correspondeu la a que América Latina y el parte? Caribe. A América Como Latina la e séptima Caribe. etapa de la iglesia Como corresponde a a sétima Norteamérica, etapa donde da se igreja cumplió correspondeu la edad à América de do la Norte, Odisea. Tan onde se cumpriu a era de sencillo como Laodiceia. Tão simples assim. la resurrección de los muertos A en Cristo ressurreição dos mortos em y la Cristo transformación de los que estén e a vivos transformação dos que estivermos vivos será así. será assim. Y se requiere tener la fe para ser transformados E llevados se con Cristo a la requer cena de las bodas del Cordero, lo cual será obter dado a la fé para iglesia sermos transformados e levados com en Cristo lo que à Reverendo ceia das Branham bodas do llamó Cordeiro. la O que tercera será etapa dado que se à cumplirá igreja naquilo que o grande reverendo etapa Lembrana catedral. chamou de a terceira etapa, que se Aí cumprirá numa grande tenda va a catedral. manifestarse el Espíritu Santo, que Aí es o Espírito Cristo, Santo se manifestará, el cual dijo que estaría o con qual é su Cristo, iglesia que todos los diz que días estaria hasta el com a fin. sua igreja todos os dias, até Cristo, que es a o columna fim de do fuego, mundo. Cristo, que é a coluna de fogo, esteve na sua igreja, dirigindo-a los diferentes mensajeros que e él aparecendo para os diferentes enviava. mensageiros que ele enviou. La prioridad entonces es Então a prioridade el cumplimiento é de esa o visión de la cumprimento carta, dessa en donde visão Cristo en Espíritu Santo da estará tenda, manifestado, onde Cristo em Espírito Santo estará manifestado, cumpliendo lo que él ha cumprindo prometido para o el que día ele posterior. prometeu para o último dia. Será para bendición de su iglesia, Será para a bênção da habrá sua una bendición igreja, grande para el haverá cristianismo, uma grande bênção habrá para o una cristianismo, manifestación grande para todas haverá las uma naciones, grande manifestação para todas as nações. eso será E isso será conforme conforme Dios le mostró Deus al mostrou reverendo William Branham, para o que es el reverendo William precursor Branham, de la segunda que é o venida precursor de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Todo eso Tudo isso estará ocurriendo estará ocorrendo en el oeste, que es el occidente, no oeste, que é o donde continente, la luz, onde a la gran luz, luz que vendrá, onde a grande luz que virá se manifestará, resplandecerá donde e onde resplandecerá no ocidente, que é o oeste. ahí será la manifestación final Aí haverá a manifestação final para a ressurreição daqueles que já morreram, la transformación de los que vivimos, da transformação dos que vivemos, el arrebatamiento rápido. do arrebatamento ou do rapto da igreja. Esa manifestación traerá Essa manifestação trará esas bendiciones todas essas bênçãos conforme a como le fueron mostradas esas bendiciones del reverendo William conforme Branham, que fue essas bênçãos el precursor de la foram segunda mostradas para o reverendo William Branham, venida de Cristo, que foi o precursor da segunda vinda así de como Cristo. Juan el Bautista fue Assim como João el Batista foi precursor o de la precursor primera da primeira venida vinda de Cristo. la luz A luz en el oeste, no oeste,
será no oeste onde se cumprirá essas promessas que Cristo fez para a sua igreja, para materializar essas promessas, torná-las uma realidade a seu povo, a sua igreja. La luz en el oeste. E depois? A luz no oeste. A luz se irá. Depois, para onde a luz irá? Para o leste, para o povo hebreu. Mas os escolhidos, para onde irão? Para a ceia das bodas do Cordeiro. Nós estamos no tempo final, no último dia. Estemos preparados para recibir todas essas bendições que estão prometidas para a igreja. Estejamos preparados para receber todas essas bênçãos que estão prometidas para a igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia, no qual estamos vivendo. Assim como Deus atuou por intermédio de Jesus Cristo, Cristo em Espírito Santo atua através da sua igreja. Portanto, todo o trabalho que a sua igreja faz é Cristo em Espírito Santo usando os membros da sua igreja. E nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, usa-me em tudo aquilo que tu tenhas para me usar. Eu me entrego em tuas mãos. Amém. É um privilégio ser um instrumento de Cristo neste tempo final. Portanto, Cristo me usará. E a quem mais? A cada um de vocês no programa que corresponde a este tempo final. Que é o tempo para a luz resplandecer. Onde? No oeste, no continente americano. Sobretudo na América Latina e no Caribe. E daí? A luz se estenderá sobre outras nações. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nestes momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você, para o qual pode chegar até aqui na frente, estaremos orando por você. Em cada país, em cada nação também, podem chegar até aí na frente, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo, por aqueles que estarão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. De um momento a outro, se completará o número dos escolhidos de Deus, dos membros da igreja, do Senhor Jesus Cristo, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Então Cristo já passará a realizar a obra da redenção do corpo, que será a nossa transformação. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que receberam Cristo como Salvador em outros países. Convidem a seus familiares nesses dias de Natal, porque todos queremos que os nossos familiares também recebam a vida eterna por intermédio de Cristo, o nosso Salvador.
Vamos orar pelas pessoas que receberam Cristo nestes momentos, em diferentes países, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo em diferentes países, como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo esta oração, todos que estão recebendo Cristo como Salvador nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda. E creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador, que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo. Depois que eu seja batizado na água no Teu nome e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer de novo. Eu quero viver eternamente contigo no Teu reino. Faça da salvação que Tu ganhaste para mim na cruz do Calvário uma realidade em mim. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cristo recebeu a todos vocês que vieram aos pés de Cristo em diferentes nações nesta ocasião. E por isso, se perguntarão, quando poderão me batizar? Cristo disse, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Nós nos identificamos com Cristo no batismo na água, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Aí nós temos o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para a vida eterna, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Tão simples assim é o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Também as crianças a partir dos 10 anos de idade que receberam Cristo também poderão ser batizadas. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Será até no próximo domingo, com a ajuda de Deus, ou nos demais dias
que tiverem atividades adicionais para estarmos presentes aqui. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Que continue desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez, para continuar e finalizar. E em cada país deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma, indicando também aos que receberam Cristo hoje como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos e que continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.